Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, sempre procurando trazer alguma coisa que venha edificar a vida dos irmãos. E hoje eu quero fazer um estudo sobre as coisas que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência, amém? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe os outros vídeos, nós temos vários estudos no canal, amém? Que você pode aí estar aprendendo e estudando com eles. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre essa promessas feitas a Abraão, né? Essas promessas são importantes para nós entender muitas coisas que vão ser ditas depois no Novo Testamento, amém? Mas, como os irmãos viram, eu não tenho gravado nesses últimos dias, né? Devido a alguns problemas, alguns contratempos, eu realmente não consegui, amém? Mas vamos voltar a gravar aos poucos. Lembrando que nesse sábado vai ter estudo aqui na casa do meu pai, né, que aqui é um lugar um pouco maior para poder fazer os estudos, e alguns irmãos irão vir aqui neste sábado às 10 horas da manhã. Amém? Se você tem vontade de fazer estudos com a gente, se você é dessa região do Rio Grande do Sul, você pode estar entrando em contato comigo. Amém? Então, vamos começar a fazer um pouco estudo sobre essas promessas que foram feitas a Abraão e a sua descendência. Muitas pessoas acham, por exemplo, que as coisas que foram faladas para Abraão eram coisas que se limitavam apenas ao Antigo Testamento, que se limitavam apenas ao povo judeu. Se possível nesse vídeo, se o tempo permitir, nós analisaremos aqui as coisas que foram ditas para Abraão, para ver se elas falam sobre a gente ou se elas não falam. Amém? Então, primeiramente, nós vamos tentar entender questão da herança que foi dada por Deus para Abraão, amém? Então a câmera às vezes parece que ela está dando umas trancadinhas, eu não sei se é por causa do calor ou alguma coisa. Se os irmãos perceberem que o vídeo dá uma leve trancada, depois ele vai voltar ao normal, tá? Eu tentei gravar antes e não consegui porque ele trancou bastante. Eu não sei se é por causa do calor aqui, que eu já percebi que quando está muito quente, as coisas elas dão umas trancadas, amém? Então, essa questão de entender a herança de Abraão ela é importante por quê? Porque quando você entende a questão da herança de Abraão, fica muito mais fácil de você entender as coisas, por exemplo, que Paulo vai falar sobre herança, as coisas que Paulo vai falar sobre as promessas que foram feitas à descendência de Abraão. É claro que essa descendência de Abraão ela é Cristo, né? Ele fala em Gálatas capítulo 3, que as promessas foram feitas ao descendente, e o descendente é Cristo. Só que essa expressão Cristo, ela engloba muitas coisas, porque você vê no hebraico a expressão ungido. Então, quando ele usa dizer que o descendente de Abraão é Cristo, você vê que ele está fazendo uma alegoria em Isaac, porque no contexto da vida de Abraão, quem representava Cristo era Isaac. Ele era o ungido, né? Porque a palavra Cristo, Messias, quer dizer ungido. Então, diante de Deus, Isaac era ungido. Então, aquele que era considerado como descendente de Abraão era Isaac, né? Porque ele era ungido. Então, ele tipificou em Isaac para mostrar a realização em Cristo. Amém? Vamos para Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, que vai dizer assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então você vê que essa aqui é uma parte da promessa que Deus fez a Abraão, né? Essa é uma parte da promessa que Deus fez a Abraão. E essa promessa, com o tempo, ela vai se estender aos descendentes de Abraão, tá? Vamos ler mais um pedaço dessa promessa que vai estar em Gênesis 13, que vai aparecer no verso 14 de Gênesis 13. Diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte
e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farti a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém quiser contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque hei assim de te dar. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nas carvalhais de Mane, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Então olha o que Deus está prometendo aqui. Ele está prometendo dar a Abraão a posse dessa terra. E está dizendo que darei também a tua descendência. E tem mais textos. Vamos no verso 15, que vai dizer assim, no capítulo 15, a partir do verso 5. Eis que veio a palavra do Senhor, verso 4, e ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe, assim serás a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para dar a ti esta terra e para te herdá-la. Né? Então, depois o Senhor vai fazer aqui uma aliança, ele vai pegar uns cordeiros, né, e vai partir ao meio, os animais e tudo mais. Então, essa promessa, ela vai se estender depois para quem? Ela vai se estendendo aqui em vários versículos, né? Agora, vamos para Gênesis capítulo 22. Ele vai dizer assim no verso 17. Verso 16. Ele disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação. Olha só, a fé de Abraão, ela não foi uma fé morta, mas ela teve obras, né? Então, ou seja, a obra dele, você vê que Tiago vai falar que consumou a fé dele, né? Mas não falaremos sobre isso agora, amém? Então, ele teve que provar a sua fé, ela teve que ser provada para ser consumada. Por isso que Pedro vai dizer que a nossa fé, quando provada, ela é mais valiosa do que o ouro e do que a prata, né? Então, porque se você só diz que crê, mas você não pratica o que Deus manda, você não crê. A sua fé é morta. E Abraão, ele teve que praticar, né? Ele teve que dar o quê? Testemunho pelo meio das obras de que ele cria. E isso é que consumou a fé dele. Então você vê que ela anda junto, né? Essa questão de fé morta, isso aí não é bíblico. Mas não é sobre isso que nós vamos falar agora. E disse assim, e disse mesmo, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto me fizeste essa ação e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. E na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Né? Então olha só, porquanto obedeceste a minha voz. Então a mesma bênção que ela vem vindo lá de Gênesis 12, passa por Gênesis 17, Gênesis 15, 16, ela chegou aqui em Gênesis 22. E Deus, ele, né, provou a fé de Abraão quando Isaac ia ser sacrificado. E você vê que aí em Gênesis 22, você vai ver que isso é o terceiro dia. Então Isaac, ele vai ser recobrado dos mortos em figuras, conforme vai dizer o escritor de Hebreus. Então você vê ali uma figura de uma morte e uma ressurreição ao terceiro dia de Isaac, né? E ele teve fé na ressurreição de Isaac, porque ele diz assim, iremos, né, adoraremos e voltaremos. Então ele, sabendo que Isaac ia ser sacrificado, ele disse para os seus servos, ele disse assim, eu, Isaac, iremos adoraremos e voltaremos. Mas como se Isaac ia ser sacrificado? Isso mostrava que ele tinha fé que Deus ia o ressuscitar. Então você vê que ele já estava crendo na ressurreição do seu filho, tipificando para nós crermos na ressurreição de Cristo. E isso, né, fez com que ele fosse justificado diante de Deus. Ainda vai dizer mais lá em Gênesis 28. Eu vou pular um pouquinho, tá? Gênesis 28, aqui.
Agora falando para Jacó, tá? Diz assim, vamos no verso 13. Eis que o Senhor estava em cima dela, da escada, e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Né? E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então veja o seguinte, olha o que ele diz aqui. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Né? Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E um pouquinho antes ele diz assim, né? Eu sou Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. Aqui começa todo o ponto do que nós queremos falar. Veja o seguinte, ele disse que vai dar a terra para Abraão, para Isaque, agora para Jacó e para a descendência dele. Amém? E você vai ter que fazer uma pergunta na sua mente. O vídeo deu uma trancada aqui, tá? Eu creio que seja por causa do calor, porque isso não acontecia antes. Vou ter que ver o que é isso, mas por enquanto eu não vou parar. Você vai ter que fazer a pergunta na sua mente. Abraão, Isaque e Jacó, eles herdaram essas promessas? Será que eles herdaram essas coisas? Porque muitas pessoas vão dizer para você que aquilo tratava do Antigo Testamento, que aquilo tratava de coisas que já ocorreram aonde? No Antigo Testamento, e que eles herdaram essas coisas. Mas será que isso já ocorreu? Será que essas coisas de fato já ocorreram? Você vai ter que passar a meditar em alguns pontos da Escritura para tentar entender isso. Amém? Vamos ler em quem é essa descendência que vai herdar essas coisas e quem é aonde vai se cumprir isso. Amém? Vamos para Atos capítulo 7, que vai dizer assim, no livro de Atos, no capítulo 7, Estevão falando sobre essas coisas. Diz lá, Estevão, quando vai discursar a respeito da fé, ele vai fazer o seguinte aqui, ele vai estar querendo mostrar que essas pessoas que mesmo que estavam na terra, elas não possuíam a terra porque elas eram ímpias. Elas eram descendências de Abraão, mas eram apenas aonde? Na carne e no sangue. Então Paulo depois ele começa a mostrar que não são aqueles que são de carne e sangue que são considerados descendentes de Abraão, mas são aqueles que vieram pela promessa. Amém? Então você tem que ter essa questão em mente aqui. Você vê que Paulo aqui depois ele vai matar Estevão, ele vai ser cúmplice na morte de Estevão. E tudo que Estevão fala aqui, depois ele mesmo vai o quê? Completar com os textos de Estevão, para você ver que os dois estavam andando no mesmo espírito. A diferença é que Paulo consentiu na morte de Estevão, né? Mas depois aquilo que Estevão fala aqui em Atos 7, Paulo ele vai começar a tratar em Gálatas, vai tratar em outros pontos. Ele vai complementar o seu estudo, o seu testemunho, né? Vamos lá, falando sobre o mesmo contexto, tá? Estevão disse, verso 2 de Atos 7, homens e irmãos, pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que agora habitais. Olha só, e nela não lhe deu herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filhos. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeita à escravidão, e maltratariam por 400 anos. Mas depois disso julgará a nação e os que estiverem escravizados, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. Amém? Olha só. Você vê que é o seguinte, que ele está dizendo aqui, porque Deus prometeu a herança a Abraão. Amém? Deus prometeu a Abraão, te darei esta terra, a ti e a tua descendência. E depois que ele deu essa promessa
Abraão, você vê que Isaac recebeu a mesma promessa. Né? E depois que Isaac recebeu a mesma promessa, você vai ver que Jacó recebeu a mesma promessa. Mas lá em Hebreus 12, eu acho que é Hebreus 12, né? Diz assim, deixa eu pesquisar aqui. Acho que está em Hebreus 12. Vamos lá em Hebreus capítulo. Olha só. Diz aqui, Hebreus 12. Estou em Noé. Aqui, vamos ler desde o verso... Hebreu 11, perdão. Desde o verso 11, do verso 8, diz assim. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu. Então, pela fé, Abraão obedeceu. Indo para o lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e o construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Por isso também deste, e já amortecido, descenderam tantos em multidão como estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-os, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Né? Porque isso diziam que claramente mostra que buscavam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Né? Então você vê que diz assim... Você vê que eles não obtiveram as promessas. Quais eram as promessas? Abraão, né? Você vai receber a terra, tu e a tua descendência vão receber essa terra. Mas se você vê que Estevão, ele diz assim que Abraão não se recebeu nem sequer um palmo de terra. Por que ele não recebeu um palmo de terra? Porque Deus estava prometendo essa herança para a ressurreição. Essa herança ela vai ser entregue para Abraão, Isaac, Jacó e para a descendência dele quando? Na ressurreição. Deus fez a promessa, mas para eles receberem essa promessa, haveria necessário que a morte intervisse e depois a ressurreição. E aí sim eles passariam a ter a herança perpétua nessas terras. Então essa promessa ela vai se cumprir na ressurreição. E assim como a eles foi destinada a herança da terra que foi prometida, você vai ver que também a nós. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui. Né? Vamos ver se eu vou achar aqui o texto que eu queria mostrar. Que eu estou fazendo no improviso, né, irmãos? Vai dizer assim. Olha lá. Vamos lá. Então, quando ele falava que a descendência de Abraão iria herdar, as pessoas costumam dizer que está falando de judeus, né? No sentido de que eles já herdaram. Contudo, o que vai dizer a Escritura? Está em Gálatas 3, verso 27. Porque todos que fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, nem há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Qual a promessa? Abraão, né? Você vai herdar todas essas coisas, tu e a tua descendência. Agora vamos lá voltar para a promessa que Deus fez. Tua descendência. Descendência. Ou tablet burro. Olha lá. A tua descendência. Né? Escrevi tua descendência, não vai dar certo. Aqui. Deixa eu apagar aqui. A gente já leu esse texto, mas nós vamos ler de novo, tá?
tua descendência. Sentença. Aqui. Pena que não dá para pausar. Agora sim. Diz lá. Verso 15 do capítulo 13. Olha lá. E disse, vamos ver o verso 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre esta terra e o seu comprimento, porque eu darei a ti e a tua descendência. Olha só. Então, essa é a promessa que Deus deu a Abraão. Essa é a herança que Deus deu a Abraão. Então, em Gálatas, quando você vê que nós somos herdeiros e vamos receber a herança, é essa herança que Abraão não recebeu ainda, mas que vai herdar quando? Na ressurreição. Amém? Agora, por que eu estou falando isso? Porque nós faremos um estudo sobre o ano dos jubileus e tem tudo a ver com isso. Vamos para Levítico 25. Levítico 25, porque essas promessas elas não se cumpriram ainda, tá? Diz assim, lembra que o escritor de Hebreus diz assim que Abraão, eles eram como peregrinos na terra, né? Como peregrinos. Nós vamos ver isso daqui um pouquinho. Agora diz assim, o ano de jubileus. Pena que eu esqueci minha Bíblia no cliente, né? A gente se perde um pouquinho aqui. Ó, diz assim, Levítico 25, verso 9. Então no mês 7, a 10 do mês, fará passar uma trombeta do jubileu. No dia da expiação farei passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50 e apregoareis liberdade na terra. E todos os seus moradores, ano dos jubileus vos será. Cada um tornará para a sua herança e cada um para a sua família. Olha, irmão, que tremendo isso daqui, né? Esse texto está falando de ressurreição, porque quando diz cada um tornará para a sua herança, percebe que nós somos herdeiros de Cristo, em Cristo, ou melhor, porque Cristo é o herdeiro de Abraão, a qual foi feito a promessa da herança. Mas quando nós nos casamos com ele, nós passamos a ser um com ele. E quando nós somos um com ele, você vai ver que não vai ser só uma cabeça que vai herdar as promessas feitas, mas sim o corpo. Então, com ele nós somos co-herdeiros da promessa feita a Cristo. Amém? Algumas pessoas dizem que co-herdeiro é co-herdeiro com judeus. Não, não é co-herdeiro com judeus, é co-herdeiro com Cristo. Cristo a cabeça é herdeiro e nós, o corpo, somos herdeiros. Então, todo aquele que se faz um com Cristo vai ter parte na herança. Os da primeira aliança, que foram fiéis a Deus, e os da segunda se tornam um com Cristo e são herdeiros dessa promessa. Amém? Agora, algumas pessoas estão dizendo que os judeus, porque estão na carne, eles vão ser herdeiros. Não. Né? Aquele que não crê não é herdeiro, não adianta. Então, você vê aqui o seguinte, que aqui quando ele diz assim, cada um tornará para a sua herança, olha que legal essa relação. E ele diz assim, cada um tornará para a sua família. Então, percebe que tremendo isso, ou seja, quando você torna para a sua herança, para a sua família, é uma representação de uma ressurreição. Porque, ou seja, nós, pela morte, fomos separados de nossas famílias, dos nossos parentes e tudo, mas pela ressurreição, todos aqueles que creram são o quê? Família de Deus. E eles se unem, né? Cada um torna para a sua família e todos vão receber a sua herança. Amém? Olha que tremendo isso. Então, aqui no ano do jubileu, está mostrando as pessoas ressuscitando e indo para aquilo que lhe foi dado por herança. E vai dizer mais aqui, deixa eu achar. Diz aqui. Aqui, olha só que legal. Porque nós vemos que essa terra ela está em posse do diabo, né? Vamos colocar assim. Ela está em posse do iníquo. Mas essa terra pertence a Deus. Amém? Olha a promessa que Deus deu aqui. Olha, vamos colocar aqui entre aspas, o pega-ratão que Deus colocou na lei aqui. Diz assim, verso 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Como assim? Estrangeiros e peregrinos comigo. Deus está peregrinando ali?
Ele estava mostrando que Cristo seria peregrino na terra com eles. Olha que tremendo. Deus não é peregrino na terra, vamos colocar assim, mas ele estava mostrando que Cristo seria peregrino nessa terra junto conosco. Diz assim, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, toda a terra da vossa possessão darei em resgate. Amém? Então o que ele está mostrando, irmão? Que essa terra pertence ao Senhor, mas ela foi vendida por causa do pecado. Só que o que acontece, assim como no ano dos jubileus havia remissão da terra e a terra passaria ao seu dono, assim também no ano dos jubileus, a terra que é do Senhor, mas que por causa do pecado, como vai dizer lá, quando Jesus vai ser tentado, e o diabo diz assim, que todos os reinos do mundo foram dados a ele, né? E ele dá a quem ele quiser, você vai ver que no ano 50 isso vai ser tirado do diabo e os herdeiros vão herdar essas coisas. Por isso que vai dizer que vocês são peregrinos e forasteiros comigo. Nessa terra que é a terra da promessa, mas que vocês agora estão peregrinando sobre ela, mas que vão herdar quando? No dia da ressurreição. E olha o que vai dizer sobre Abraão aqui. Exatamente o que nós lemos lá, né? Peregrinos. Isso está em Hebreus. Ó, presta atenção. Hebreus 11, 13. Diz assim, verso 12. Por isso também de este já amortecido, descenderam tantos em multidão como estrelas do céu e como areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessando-as que eram peregrinos e estrangeiros na terra. Porque o que aconteceu? Eles andaram sobre a terra que lhes foi destinada, mas eles não receberam nem sequer um espaço de um palmo para herdarem, mas eles morreram sem terem recebido as promessas e caminharam sobre a terra falando que eram estrangeiros e peregrinos sobre essa terra, mas que pela fé eles herdariam na ressurreição. Assim também nós somos peregrinos e estrangeiros na nossa promessa, que é de herdar a terra, mas por enquanto ainda não recebemos. Mas quando houver a ressurreição, nós receberemos a promessa de herdarmos a terra. Por isso que lá em Apocalipse 11, aí você vê que vai se cumprir a herança. Apocalipse 11, verso 15. Diz assim: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, o seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então aquilo que o diabo prometeu dar a Cristo, se ele prostrado o adorasse, ele diz assim, se prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. E Jesus diz assim, só a Deus adorará e a ele presta. Você vê que ele não recebeu os reinos lá. Mas o que diz aqui? E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então, você vê que aqui está falando da trombeta, né? E aqui os reinos do mundo, a terra passou a ser do Senhor. Então aquilo que fala lá na lei que diz assim, que a terra não se venderá em perpetuidade, está se cumprindo aqui. Porque foi tirada a terra do inimigo e no toque da trombeta dos jubileus, do grande jubileus, que é a vinda de Cristo, você vê que ela torna ao Senhor e nós tornamos para a nossa herança. Amém? Então aqui nós passamos a receber a herança. Amém? Eu vou fazer um segundo vídeo sobre isso, porque já está em meia hora, está ficando muito grande o vídeo. E o vídeo está dando umas trancadas e eu tenho medo que se desincronize. Amém? Então, falaremos mais um pouco sobre esse tema no próximo vídeo. Amém? Então se inscreva no canal, compartilhe os vídeos. Que Deus abençoe os irmãos.